Neste ano, pela primeira vez, o gabarito da primeira prova do Enem saiu antes de ser realizada a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio. O gabarito oficial foi divulgado ontem. Geralmente, a divulgação das respostas corretas era publicada somente após o segundo dia de prova. E no próximo domingo, dia 16 de novembro, 3.500.000 estudantes de todo o país devem fazer a segunda parte do Enem de 2025. Serão 45 questões de ciências da natureza e 45 de matemática. Sobre as estratégias para a prova, a gente conversa agora com o coordenador pedagógico, Wellington Nunes, e com a professora de matemática, Sabrina Maciel, que participam aqui do TJ Aparecida. Bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Imagina, Olá, obrigado a boa vocês. tarde, tudo bem? Já aproveito para perguntar, né? Qual que é a orientação na hora de fazer a prova de domingo? É bom todo aluno, né, ler a prova antes de começar, ou é melhor optar pelas mais fáceis? Qual o tempo estabelecer ali para cada parte da prova? Como fazer gerir, né, esse tempo, Sabrina? No caso, se você pensar, o candidato ele tem 5 horas para estar realizando a prova. 300 minutos para 90 questões, dá uma média aí de 3 minutos e meio para cada questão. Uma média, né? O ideal é ir lendo as questões, já ir fazendo as mais fáceis e resolvendo, até pelo método de resolução do Enem, né? As questões mais fáceis acabam favorecendo um pouco mais depois no resultado final da nota. Wellington, eu pergunto para você, tem como estabelecer um tempo para cada questão? Ter essa média para não se perder também durante a prova? Importante, como a Sabrina acabou de dizer, é quando fizer essa leitura geral da prova, tentar identificar assim, as questões que você já bateu o olho e já sabe mais ou menos que tipo de conteúdo e contextualização, porque a partir desse momento você está identificando as questões mais fáceis. E aí você começar a resolver por essas questões, porque essas você com certeza vai gastar menos de 3 minutos e meio para poder fazer essa questão. Então, você começa a ganhar tempo para a hora que você chegar numa questão mais difícil, onde você vai precisar interpretar uma imagem, um gráfico, fazer um cálculo mais demorado. Então, você vai ter um pouco de tempo maior para chegar nessas questões difíceis e, com isso, conseguir obter o acerto dela também. Eu vou perguntar agora para a Sabrina, Wellington, vocês podem responder, você pode responder também, aliás, sobre qual é o método de correção usado pelo Enem. Ele privilegia justamente os acertos das questões mais fáceis? Isso influencia na hora do jovem ali fazer a prova? Sim, influencia porque o método de resolução do Enem usa-se a teoria de resposta ao item, né, que é o TRI. Então, se você acerta a questão mais fácil e depois você não acerta a questão mais difícil relacionada àquele assunto, você ganha uma determinada pontuação. Se você acerta a fácil e a difícil, é uma outra pontuação. E se você acerta a difícil, eles acabam interpretando ali que você chutou aquela questão. Então, esse método utilizado para a resolução da prova do Enem, o TRI, é o famoso método anti-chute, que ele relaciona a questão mais fácil com a questão mais difícil. Então, se você acerta a fácil e depois a difícil, depois você vai ter uma nota maior, né? Então, A gente perdeu o contato com a professora, então o Wellington continua conosco. Eu vou perguntar até para o Wellington essa questão. O gabarito já foi divulgado, né? Então quem fez a prova na semana passada, no último domingo, já tem uma noção de como foi. Se o candidato, de repente, Wellington, ele foi mal, desanima não para essa prova de domingo? Tem como se recuperar? Como é que fica? Não pode desanimar não, pelo contrário, tem que manter a expectativa alta, o ânimo e a coragem, porque nós temos novas provas que acontecerão nesse final de semana, e como essa prova ela leva em conta o resultado da média entre essas notas, então, se ele obtiver uma nota alta agora em matemática e ciências da natureza, ele consegue elevar essa média dele. Então, é importante que ele venha aí concentrado e focado para conseguir o seu máximo resultado nesse próximo final de semana. Wellington, justamente... Pode concluir. Tem outra questão importante, porque quando as universidades forem usar essas notas por meio do SISU,
dependendo da área para a qual esse estudante vai prestar o SISU dele, se seja para a área de humanas ou de exatas, por exemplo, se for para a área de exatas, o que vai contar bastante para ele são as notas da área de matemática e ciências da natureza. Agora, se ele for para uma área, por exemplo, de biológicas, pode ser que ela leve em consideração primeiro a de ciências da natureza, depois a de linguagem, ou algumas universidades que acabam optando pela de linguagens primeiro. Então, não pode desanimar nesse ponto de jeito nenhum. Pelo contrário, tem que manter forte o trabalho e uma boa atuação nesse próximo final de semana. Wellington, justamente isso que eu ia te perguntar agora, né? Quem escolher cursos de humanas, de linguagens, precisa também ter uma nota boa agora na prova de exatas que vai acontecer no próximo domingo? É muito importante, Raiane, porque, veja, em geral, a média no resultado de matemática dos estudantes ela é baixa. Então, os alunos que conseguem ter uma coerência pedagógica, acertar as questões fáceis e buscar algumas questões difíceis, isso acaba elevando a nota de TRI dele na área de matemática. Então, ele acaba sendo um destaque nessa área também, embora não seja a área forte dele. Então, vale a pena se esforçar para resolver aí o máximo de questões de matemática que o candidato tiver pela frente. Wellington, aproveitar você, né, para quem for fazer agora o Enem, nesse próximo domingo, reforçar as orientações básicas e práticas, né? Como todo ano, praticamente, toda edição do Enem, a gente viu no último domingo muita gente chegando atrasada, correndo, alguns perdendo com os portões já fechados, né? Então, vamos repetir para quem está inscrito, para quem vai fazer a prova, né? Essas orientações, o horário da prova, o que levar e quando pode sair também da prova. Bom, como o candidato aí já sabe o local de prova, que é o mesmo do final de semana passado, então ele tem que chegar lá com alguma antecedência para evitar esse transtorno de trânsito no local, algum incidente no local que possa dificultar o acesso. Então, sair aí com pelo menos 1 hora, 1 hora e meia de antecedência para chegar até o seu local de prova, levar o seu documento de identificação, a sua caneta esferográfica preta, isso e também aí a sua água e o seu lanche para poder consumir lá ao longo da prova, isso é bem importante para que ele consiga chegar com tudo aquilo que é necessário para poder fazer a prova com tranquilidade, né? Porque você imagina o candidato já chega atrasado, então já vai ter dificuldade, já vai gerar um estresse que pode acabar prejudicando o desempenho dele ao longo da prova. Então é super importante essa antecedência para poder chegar aí até antes de 1 hora, porque 1 hora os portões vão se fechar, 13h30 começa a prova, e a prova vai até 18h30. E o candidato precisa ficar aí pelo menos 50% desse tempo, obrigatoriamente, dentro desse dia aí para poder fazer o exame. Wellington, muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecido. Uma boa sorte a todos que vão fazer essa prova do Enem no próximo domingo. Quero agradecer também a professora Sabrina. Acabou saindo aqui, perdemos o contato com ela, mas a gente deixa o nosso agradecimento também. Boa tarde para você, um bom fim de semana. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Até mais. Tchau, tchau.